paz do Senhor, que alegria estarmos aqui novamente para mais uma pré-aula da EBD. A nossa classe é a Juniores e estamos estudando Deus e a Criação. Estamos na lição de número 11. Antes eu quero te agradecer o seu comentário, por ter se inscrito, seu joinha, por estar sempre aqui conosco. Professores e professoras deste Brasil afora e até no exterior, agradecemos muito de coração. Que Deus continue te recompensando. Vamos orar? Pai, te louvamos uma vez mais pelo privilégio, Pai, de mais uma vez estarmos aqui para aprendermos a Tua palavra. Deus a preparando para transmitir esta aula para os alunos, Pai, para os pequeninos, para corações pequeninos, Pai, mas que já conhecem a Ti, que sentem a Tua presença. Ah, Pai, abençoa a vida de cada um deles, que eles recebam essa palavra, que ela possa cair em boa terra, sementinha, e germinar e brotar e dar muitos frutos e o seu nome ser glorificado na vida de cada um dos nossos alunos, professores e professoras, tios e tias que aqui estão conosco, ó Deus. Venha renovar, venha animar. Ah, Senhor, venha encher-nos da Tua graça e da Tua unção. É o que precisamos, Pai. Fortalece-nos com a Tua mão santa, forte e poderosa. Pai, para a glória e honra do Teu nome, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais essa pré-aula, como eu disse, lição de número 11, Jacó tem um encontro com Deus. Você se lembra, professores, crianças, alunos? Na lição passada, nós falamos de Jacó e Esaú, a bênção da primogenitura. Vocês se lembram que Esaú tinha o cabelinho vermelho, mas nesta lição de hoje ele já cresceu. Jacó, o seu irmão, o tempo passou. Vocês se lembram que no final da lição passada, Jacó, juntamente com a sua mãe Rebeca, enganam o pai. Jacó se passa, finge ser Esaú e recebe a bênção do pai. E quando Esaú chega do campo e vai levar aquele alimento que ele preparou para o pai, eles descobrem que houve uma enganação, houve uma farsa, que Jacó ficou com a bênção. Mas o que acontece? Esaú ficou muito chateado, ele ficou muito nervoso e ele jurou e ele falou que quando o pai dele partisse dessa vida, quando Isaac morresse, ele ia vingar aquilo que o seu irmão Jacó fez com ele. E diz que ele vingaria com a própria vida do irmão, ele mataria o irmão. Foi muito sério isso, crianças. Deus não agrada dessas coisas, mas houve essa enganação. Por isso ele ficou irado, mas ele se esqueceu que ele trocou lá a primogenitura, a bênção da primogenitura por um prato de comida, de lentilhas. E agora acontece isso. E como Rebeca percebe a ira, a fúria de Esaú, ela então combina com Isaac, seu esposo, e decidem mandar Jacó para bem longe, para a casa da sua parentela, lá em Harã. Se você tiver o mapa, é muito bom mostrar também, deixar eles verem, né, de Canaã, aqui onde eles estavam. Vai lá para Harã, a terra da parentela. Aqui nós vemos, olha, Canaã, e aqui nós vemos Harã, para onde Jacó ainda era novo, né? Porque foi nessa época, ele deixa a casa de seus pais e vai para a sua parentela. Aqui no poço de Harã, ele encontra-se com Raquel, descobre que é parente, que é filha de Labão, e Raquel convida ele para ir para lá, e assim acontece. Jacó vai morar na casa de Labão, Jacó pede para casar com Raquel,
E nós vemos que o sogro, né, Labão, pede para ele trabalhar 7 anos, ele trabalha, mas quando foi casar houve enganação. Olha só, o que planta se colhe. Ele engana o seu irmão Esaú, agora ele é enganado por Labão, seu tio, seu sogro. E agora ele tem que casar com Lia, fica com ela, mas aí ele trabalha mais 7 anos por Raquel. E ali nós vemos que ele passou muitos anos naquele lugar. Aqui eles já estão moços, passaram-se 20 anos que Jacó esteve ali na terra de Harã, junto com a parentela Labão, e se casa, tem seus filhos, prospera naquele lugar, apesar do seu sogro enganá-lo grandemente, mas ele prospera ali. Mas quando Jacó está indo para Harã, aqui eu mostrei no mapa, ele para num lugar para descansar, para passar a noite, pega uma pedra como travesseiro e vai dormir, tem uma visão. E nessa visão, ele vê os céus abertos e uma escada muito grande que ligava o céu à terra, o céu à terra. E ele vê anjos que sobem e descem nesta escada. E aqui o Senhor faz promessa para Abraão. Diz que a descendência, de Jacó, para a descendência de Jacó, que a sua descendência seria como o pó da terra. E assim ele recebe essa divina revelação de Deus. E quando ele acorda, ele diz: este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E aquele lugar é chamado de Betel. Que lindo! E Jacó chega em Harã, encontra os parentes, ali fica, ali se casa. Primeiro o sogro deu Leia, para depois ele ter a esposa realmente que ele amava, Raquel. Teve os seus filhos ali, passaram-se 20 anos, eles já são moços. E agora Jacó, por divina revelação de Deus, ou por palavra de Deus, Deus pede para Jacó voltar à terra dos seus pais. E Jacó teme muito, porque ele lembra de tudo aquilo, de como ele deixou a situação para trás, o seu irmão furioso, prometendo que um dia iria exterminar, acabar com a vida de Jacó. E agora Jacó junta as suas esposas, as servas das suas esposas, que também tinham filhos com elas, naquele tempo assim era, e os seus filhos, o seu gado, o seu rebanho, e começa a partir em direção a Canaã. Afinal de contas, ele recebeu a bênção da primogenitura, ele teria a herança dobrada, e ele precisava voltar para a sua terra. Era ali que era a sua herança, era ali que era a bênção de Deus na vida dele, mais ainda. E ele então junta tudo para voltar, e começa a voltar. Mas quando ele volta, quando ele está vindo, a gente vê que Jacó, ele ora a Deus, ele pede graça, ele pede misericórdia ao Senhor, ele ora ao Senhor. Nós precisamos falar para os nossos alunos que quando a gente faz alguma coisa que não é do agrado de Deus, enganação, sutileza, falsidade, nós temos que pagar por isso. Isso tem um peso na nossa vida, assim como teve na vida de Jacó. Ele sofreu por isso. Ele teve esse peso. Depois é enganado pelo sogro. Teve que casar primeiro com Leia 7 anos para depois ter a Raquel. Então ele reconheceu tudo isso. Mas agora, quando ele está voltando para Canaã, depois de 20 anos, com suas esposas, servas, filhos, gado, rebanho, ele estava bem rico com seus servos, seus trabalhadores. Ele ora ao Senhor. Vamos ver aonde que é que Jacó ora ao Senhor? Vamos encontrar aqui. Jacó primeiro envia mensageiros, mas ele ora ao Senhor. Oh, glória! Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Gênesis 32:9.
Deus de Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, toma a tua terra, a tua parentela, far-te-ei-te bem. Aí ele começa a clamar ao Senhor e a pedir, livra-me, peço, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, eu tenho medo da situação que eu deixei há 20 anos atrás. Para que porventura não venha e fira e machuque a mim, e mate a mim, a minhas esposas, os meus filhos. Porque eu tenho promessa tua, que o Senhor fará de mim uma grande semente, uma grande nação. Houve ali o que? Oração. Precisamos orar. Em momentos de situações difíceis, precisamos orar. Em momentos de bonança, também precisamos orar. Mas aqui houve um clamor da parte de Jacó, pedindo ao Senhor misericórdia. E aqui na nossa lição, nós vemos que depois desses 20 anos ele vem e teme, temendo por sua vida, também pela vida de sua família. Olha só, a caravana de Jacó voltando para Canaã. E ele ora. E ele manda mensageiros na frente, e ele manda presentes para Esaú, mas antes ele vai atravessar o ribeiro de Jaboque. Isso, quando ele vai atravessar aqui, no meio do caminho, ele separou alguns presentes e mandou que levasse na frente e entregasse para Esaú, para amenizar a fúria do seu irmão, para que ele perdoasse. E quando foi chegando perto do val de Jaboque, é um riacho, um rio que se chamava Jaboque, mas o val é o lugar bem raso, aqui a água é bem baixinha, que é possível passar andando, e ali ele atravessa toda a sua família do lado de lá, todo o seu gado, seus servos, e ele fica então do lado de cá. E ali diz que veio um anjo, veio um homem, mas era o anjo do Senhor, mas era ali o próprio Deus. E Jacó começa a travar uma luta, e aquele homem lutando com ele, houve uma luta durante toda a noite, até que a alva vem chegando, a claridade, a manhã vem raiando, e eles lutavam, e o homem dizia, o anjo, deixa-me ir, e Jacó não deixava, deixa-me ir, Jacó não deixava. E Jacó disse, não deixarei você ir enquanto não me abençoares. Oh, glória a Deus. Peça a bênção do Senhor para você, professor, para os seus aluninhos. Ensina eles a buscar a bênção do Senhor, a perseverar, a prevalecer, a não desanimar, a prosseguir. Ele estava em um momento difícil de luta, situação, encontrar meu irmão com fúria, destruir a minhas esposas, meus filhos. Que farei? Mas ele ora e agora ele luta com o anjo. E naquela luta, quando o anjo viu que ele não largava, foi preciso do anjo tocar na coxa de Jacó. Aqui na conjuntura da coxa dele, vamos ver aqui, deu o golpe e feriu na junta da coxa de Jacó, que se deslocou. Imagine a dor que ele sentiu. E ele disse, solta-me, não, enquanto não me abençoares. Aí o anjo disse para ele, qual é o teu nome? Aí ele virou e disse, Jacó. Jacó significa trapaceiro, enganador, malandrinho, modo de dizer, assim vamos dizer, esperto demais, sútil demais. E aí o anjo vira para ele e fala, a partir de hoje, o seu nome será Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. Glória a Jesus. Lute com Deus. Mas é uma luta boa, é uma luta de você prevalecer com ele, nunca largar ele, nunca deixar ele, pedir a bênção dele, não deixar ele ir sem te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Aqui na revista tem visuais, olha só, o anjo e Jacó. E Jacó recebe a bênção do anjo.
o nome dele é trocado, o caráter dele, a vida dele, o jeito dele agora é trocado, é mudado, é convertido, é agora transformado. Jacó, antes de encontrar Esaú, ele se encontra primeiro com Deus, porque foi o próprio Deus que esteve com ele ali no Val do Jaboque. E nós vemos que então ele pergunta o nome do anjo, o anjo não dá-se a aparecer quem é e abençoa ele e se vai. E aí então ele cai em si e diz: tenho visto o Senhor face a face. E colocou o nome daquele lugar de Peniel, que quer dizer eu vi Deus face a face. Glória a Deus. O Senhor quer revelar a você, professor, aos seus aluninhos face a face. Basta nós prevalecermos, não desanimarmos nesse mundo difícil que estamos vivendo. Na lição diz que Jacó saiu mancando por causa daquele golpe na coxa dele. Mas ele foi com a bênção, com a vitória nas mãos. E aí ele passou a ser um novo homem, renovado, convertido. Agora ele se chama Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Oh, glória! E nesse momento, Deus abençoou ele. Nós aprendemos que Jacó sofreu no passado. E agora nós vamos ver o encontro dele com Esaú, se você quiser acrescentar, professor. Aí diz-nos que Esaú, quando o mensageiro de Jacó volta e diz: Esaú está vindo, mas ele está vindo com um exército de 400 homens junto com ele. Olha só, Esaú vindo e 400 homens junto com ele, era para Jacó temer mesmo. E agora vem o exército de Esaú, o exército de Jacó, os filhos de Jacó, as esposas de Jacó, filho, servo, gado de Jacó, e agora vai se encontrar. Mas antes que se encontra isso, diz que Jacó põe primeiro as servas na frente, depois põe Eleia com seus filhos e Raquel por último com José, e depois Jacó passa na frente de todos eles e vai se encontrar com Esaú. E nesse encontro, Esaú, ele ajoelha diante do seu irmão 7 vezes, mas Esaú vem correndo e abraça Jacó, gruda no seu pescoço, beija ele e perdoa ele, porque houve oração, porque antes de Jacó encontrar com Esaú, ele se encontrou com Deus de Israel, com Deus que transformou a vida dele. Deus é fiel. E de Jacó, o que é que transforma, gente? A família de Jacó, a vida de Jacó, os descendentes de Jacó. Olha que coisa linda! Eles se transformam nas 12 tribos de Israel. Vão ser os filhos de Jacó. Tá muito alto? Dá para ver, né? Então nós vemos que aprendemos aqui com essa lição que o comportamento de Jacó trouxe dura separação da sua família. Ele teve que viver 20 anos lá longe da sua família, mas ele se humilha, se arrepende, encontra com Deus, pede a misericórdia, prevalece, leva a bênção. Quando nós arrependemos dos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Jacó passou a ter uma nova vida com Deus após se encontrar com Deus. Aleluia! A sua vida mudará, professores e crianças. Nossa vida mudará por completo ao receber Jesus como Salvador. Não foi isso? Quem está em Cristo, nova criatura é. O Memorizando nos diz: não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Oh, glória, aleluia! Respondeu Jacó. Gênesis 32, versículo 26, a parte B do versículo. E é assim que Deus faz. Deus é fiel na sua vida, mas a partir do momento que você não desanimar, não se entregar, não voltar atrás, mas prevalecer. Jacó estava indo
estava indo adiante, mesmo sabendo que a situação não era tão favorável. Mas quando se ora, mas quando se encontra com Deus, quando se arrepende, quando se pede a misericórdia de Deus, tudo se transforma em calmaria, em bonança. Agora esses dois irmãozinhos estão como amigos verdadeiros. Jacó, ele vai para Canaã, né, ali para Betel, para aquele lugar que ele já vivia, e Esaú toma o outro seu caminho, né, que diz aqui na Bíblia Sagrada. Estou apagando a luz aqui, e cada um no seu lugar, mas com amor uns com os outros, com perdão, sem agora estar, assim tomou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir, e Jacó foi para o caminho da sua herança. Jacó partiu para Sucote e edificou ali uma casa e chamou aquele lugar Sucote, porque ele se encontrou com o Senhor. Deus é fiel. Quero mandar aquele abraço para a nossa querida irmã Nilma Lidiane, professora, Lívia Oliveira, Fátima Rodrigues, de Santa Luzia, Minas Gerais. Que bom ter você aqui, Gustavo. Temos a irmã Mercê em Graça de Jesus Lúcio. Irmã, glória a Deus pela sua vida. Querida, se não falar o seu nome hoje, na próxima aula estaremos falando. Elisângela Lima, Natal, Rio Grande do Norte. Antônio Peba, Rondônia. Ciene Ramos, Isabel Freitas. Até a próxima aula. Tenha uma ótima aula com seus aluninhos, se Deus quiser.